Boa noite, irmãs. Tudo bem com vocês? Coisa boa estar aqui com vocês de novo. Coisa boa sentir a presença de Deus, Carol, enquanto tu cantava. A minha vontade era nem pegar o microfone, ficar só cantando, sentindo a bondade de Deus, agradecendo por tudo que Ele fez por nós. E eu tenho certeza que vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, assim como eu, passa os dias de forma tão corrida e fazendo tantas coisas que nós sequer paramos para meditar em quanta coisa boa o Senhor fez por nós, né? É um hábito bem feminino ter um coração murmurante, né? Nós fazemos as coisas, mas fazemos muitas vezes murmurando, sem nos ater, que as coisas pelas quais a gente reclama, muitas vezes é fruto da bondade de Deus nas nossas vidas. Reclama porque tem muita louça para lavar, mas só tem louça para lavar porque teve comida para comer. Reclama porque os filhos estão chorando, mas só tem filho chorando porque um dia tu orou e Deus respondeu. Reclama porque o marido deixa a toalha em cima da cama, mas só tem toalha em cima da cama porque tem um marido. E quantas gostariam de ter um marido como o teu? E aí eu estava aqui meditando, como o Senhor é bom. E eu não mereço. E se você for sincera consigo mesmo, vai saber que você também não merece. Olha os caminhos pelos quais tu andou, desde a tua infância, adolescência, juventude, agora na fase adulta. Quantas escolhas erradas talvez tu tenha feito. E ainda assim, a bondade de Deus nos trouxe aqui. Você pode dar uma salva de palmas em forma de agradecimento a esse Deus, porque Ele tem sido bom com as suas filhas. Nós estamos numa série de mensagens, colocando ordem na casa. Para mim tem sido bem abençoador, porque toda vez que eu preparo alguma coisa para vocês, primeiro eu medito e tento botar a minha vida em ordem, né? Nós começamos pelo alicerce, né? A casa, a construção de Deus que somos nós, deve estar alicerçada em Cristo. Depois nós continuamos pela fachada. Uma boa aparência glorifica a Deus. Cuidar da nossa saúde glorifica a Deus. Mês passado nós entramos na sala de estar e nós falamos sobre relacionamentos saudáveis. Todas essas mensagens, elas estão no link da bio do meu Instagram de forma gratuita. Então, se alguma de vocês que está nos assistindo ao vivo ou aqui presencial perdeu alguma, dá uma olhada lá, você vai ser abençoada. Tenho certeza que Deus vai falar contigo e alguma coisa na tua vida vai acrescentar, você vai poder melhorar. E hoje nós vamos entrar na cozinha da casa. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 31, 27. Diz assim: cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Só aí a gente já pode fechar a Bíblia e ir embora para casa, né? Jesus já falou conosco. Pensando em cozinha, quem aqui não passa muito tempo na cozinha? Eu acredito que a cozinha é a parte da casa onde as mulheres mais passam o tempo durante o dia, né? Dizem, eu não sei se vocês conhecem esse ditado, mas dizem que a cozinha é o coração da casa. Porque é lá que nós nutrimos a nossa família. Eu amo cozinhar, amo servir, amo fazer bolo. Qualquer coisa para mim é motivo para botar um bolo no forno. Estou sem forno agora, mas até fiz bolo no air fry, para vocês terem noção de como eu gosto de fazer um bolinho. Só que daí, pensando, a cozinha é o coração da casa, meditando nisso, fui além. A cozinha, ela, para mim, ela não me lembra só comida, ela me lembra serviço.
ela me lembra que é na cozinha que o amor se torna atitude, se torna trabalho. A cozinha é demonstração de amor em forma de serviço. Só que servir também cansa. E eu tenho uma única pergunta para começar. Existe alguém aqui que não esteja cansada? Eu achei que seria assim. Eu estou cansada. A maioria de vocês está cansada. Todas nós temos um motivo ou outro, né? Porque servir cansa. E eu sei que como mulheres que somos, ainda aquelas que trabalham fora de casa, cansa mais ainda porque tem jornada dupla. Porque a mulher, ela não vai chegar em casa, levantar o pezinho para cima, a maioria de nós pelo menos não, né? Ligar um jogo de futebol e a casa que se vire. Aí tu trabalha fora e ainda tem em casa. E aquelas que trabalham só em casa, só porque eu digo de somente, não só de pouco. Porque aquelas que trabalham em casa integralmente sabem que daí é aquele ciclo sem fim. Um ciclo sem fim. Porque todo dia tu vai ter a mesma coisa. E o mais difícil ainda é porque assim, ó, que se tu trabalha numa grande empresa, tu tem a chance de ser promovido. Se tu trabalha numa grande empresa, tu tem a chance de ganhar participação nos lucros. Se tu trabalha numa grande empresa, tu tem chance de ficar no quadro do funcionário do mês. Mas em casa, não vai ter uma fotinho tua no quadrinho de funcionária do mês. Não vai ter. Sabe por quê? Porque tu não é só mais uma funcionária. Tu é a vice-presidente da casa. Que a gente olha com os olhos errados. Porque tu não precisa de participação nos lucros. Porque os lucros são todos teus. Tu não precisa de alguém que te promova. Porque você é a rainha desse lar. Dá para entender isso, será? Dá para dar um glória a Deus? Então eu gostaria de dizer para vocês alguns lembretes bem importantes para a gente começar, tá? Mesmo que você esteja cansado, você precisa lembrar que, número 1, o serviço, o trabalho em si, ele não é um castigo. A gente tem a tendência a pensar que a questão do trabalho veio depois do pecado. Isso não é verdade. Em Gênesis, no capítulo 2:15, diz que Deus plantou um jardim e ele colocou o homem lá no jardim e ele deveria cultivar o jardim. Ele iria trabalhar. O que veio depois do pecado é a frustração do trabalho. A terra, depois do pecado, começou a produzir espinhos e abrolhos. Então, Adão trabalhava 100, ele colhia 70. Adão capinava um pedaço da terra, o outro já tinha espinho. Então, essa frustração, esse cansaço, ele é comum e natural depois da queda. Mas o serviço que Deus nos deu, ele é uma bênção. 2, você pode cansar no serviço. Mas, por favor, não se canse de servir. Servir da forma como que você serve, e agora estou falando especificamente do lar, é fundamental. Servir como você tem feito todos os dias, com coisas ordinárias, faz toda a diferença na sua família. 3, o motivo do teu cansaço hoje, muito provavelmente, já foi motivo de uma oração tua. Quem aqui nunca orou para ter um marido? Quem aqui nunca orou para ter um filho? Quem aqui nunca orou para ter uma casa? Quem aqui nunca orou para ter uma geladeira? Tem que limpar a geladeira, Carol? Se não tivesse geladeira, não precisava limpar. Então, o motivo do nosso cansaço, o motivo do nosso trabalho, da nossa fadiga, se nós olharmos com os olhos corretos, e isso só Deus pode abrir os nossos olhos, nós vamos lembrar que aquilo tudo que está ao nosso redor, ainda que às vezes não esteja como nós queremos, é um motivo de bênção, é resposta de oração. Uma vez o pastor Rafael Ribas, que agora está plantando igreja lá, agora não, né, já faz anos, ele planta igreja lá em Portugal, ele era de Santa Maria e ele vinha muito seguido para minha casa. Eu perdi um bebezinho com 32 anos de idade, se eu não me engano. A Carol talvez saiba mais que eu, acho que eu tinha uns 32, né? Perdi o primeiro bebê. E aí eu me lembro que por muito tempo
eu queria ser mãe. Antes de perder esse bebê, meus hormônios estavam bem desregulados, então eu fiquei 3 anos tentando regular os hormônios. Aí depois engravidei, aí perdi com 3 meses de gestação. Foi a maior dor que eu tive, tanto física quanto emocionalmente. E então eu estava triste, frustrada, chateada, a minha fé estava abalada, eu chorava, dizia que eu nunca ia ser mãe. E aí nós estávamos num culto caseiro e o pastor orou pela criança que estava no meu ventre. E ele disse que no culto ele viu a minha sala toda bagunçada, cheia de brinquedos. E hoje eu vejo que ele é profeta, porque a minha casa está toda bagunçada, cheia de brinquedos. E eu tenho sempre 2 escolhas. E geralmente, deixa eu confessar para vocês, eu escolho a pior, que é reclamar que tem um monte de brinquedo espalhado. Mas eu poderia, né, se eu estivesse ativamente lembrando, eu poderia só agradecer. Obrigada, Jesus, porque um dia eu orei e eu queria que a minha sala tivesse brinquedos espalhados. Então, amiga, se você está reclamando, reclamando e reclamando, te afasta um pouquinho do cenário que tu está olhando e tenta pensar se as coisas das quais tu reclama, do teu cansaço, não são as bênçãos que tu já pediu para Deus. 4. Se Deus tirasse de ti tudo que te faz cansar hoje, provavelmente isso não te tornaria uma mulher descansada. Isso te tornaria uma mulher infeliz. 5. A forma como você serve e a quem você serve é a forma de declarar o que você ama. 6. Ser uma boa dona de casa é uma ordenança bíblica. Em Tito está escrito que que as mais velhas devem instruir as mais novas a serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Dito isso, nós temos que entender o quê? Que uma mulher, na época em que nós vivemos, somos privilegiadas. Nós não somos ingênuas de achar, né, como o feminismo cita erroneamente por aí, de que nós não podemos ser o que nós quisermos. Não é verdade isso. Nós vivemos numa época privilegiada, nós podemos ser professoras, nós podemos ser médicas, nós podemos ser bombeiros, até para o exército. Quem quiser ir, pode ir. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós somos remuneradas para isso, nós temos condições de estudar para isso, e muitas de nós aqui temos homens que nos apoiam a fazer isso. Certo? Todo mundo concorda? Então, nós poderemos escolher qualquer profissão. Porém, a coisa que nós devemos lembrar é que o médico, quando ele trabalha para que um dia ele tenha condição de ter um lar. O marinheiro, a marinheira, quando ela trabalha para que ela possa ter condição de ter um lar. O professor, o bombeiro, a top model, o CEO, quem mais? A tia da creche, o lixeiro, a cozinheira, todas as profissões. A pessoa exerce a sua função o dia inteiro para poder chegar cansado e ter um lar. Ou seja, tudo converge para o lar. Você pode escolher ser o que você quiser e você pode ser bem-sucedida. Mas você precisa saber que nenhum êxito fora da sua casa vai superar você ser bem-sucedida no quesito transformar uma casa em um lar. Porque ter uma casa é uma coisa, ter um lar é outra. E se alguém me perguntar, Thalita, o que tu faz? Qual é a tua especialidade? Eu transformo casa em lar. É a minha especialidade. E essa pode ser a tua também. Mas, se ter um lar, e se todas as coisas convergem para isso, se todas as profissões, se a sociedade em si acaba culminando nisso, por que nós passamos o dia servindo ao nosso lar com o coração pesado? Por quê? Por que eu passo os meus dias fazendo o meu serviço bem feito, mas aqui, ó, na pressa,
querendo acabar de uma vez, estressada porque mais uma vez eu tenho um cesto de roupa para dobrar, cansada porque mais uma vez eu tenho uma louça para guardar, estressada porque mais uma vez um dia se levantou e eu tenho um café para fazer, um almoço para fazer, uma criança para cuidar, um bumbum para limpar, um marido para alimentar, estressadíssima. Se todas as coisas convergem para o lar, eu não deveria me sentir honrada? Eu não deveria me sentir privilegiada? Sim. Só que os nossos olhos, eles foram sendo direcionados ao longo do tempo para outros lugares, para fora de casa. E eu não me entendam errado. Você quer trabalhar fora? Você deve. Você pode. Eu não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que você não pode, não estou dizendo que você não deve. Eu estou apenas tentando direcionar o teu olhar para aquilo que é principal. Existem coisas que são boas, mas existe o melhor. E o melhor é que ninguém vai fazer o que você pode fazer dentro da sua casa. Ninguém faz como você faz. Uma mulher, ela tem plena condição e ela é a única. O seu marido, ele não tem essa condição. O nosso Deus, ele é complementarista. Existem funções que ele deu para os homens fazer. Você provavelmente não vai trocar um pneu tão rápido e com tanta facilidade que um homem. Mas um homem vai ter muitas coisas dentro de casa, dentro do lar, que sequer, mesmo que ele tente, ele não vai fazer bem feito como você. Porque você não faz as coisas, você tem a capacidade de fazer as coisas e não só fazer juntando coisas. Deus te deu a capacidade de fazer as coisas de forma graciosa. Só nós, mulheres, podemos fazer as coisas que fazemos com graça. E isso é uma escolha nossa no dia a dia. Então, o que tem acontecido? O meu olhar, ele deixa de se focar no principal, naquele núcleo pequenininho que eu tenho ali para cuidar, e eu começo a desviar o meu olhar para as coisas fora. Para tudo aquilo que a mídia me oferece, para tudo aquilo que o Instagram me oferece. E eu vou vendo beleza nas coisas de fora, nas profissões de fora, nas viagens de fora, na vida, que o Instagram, ela é a rede social das coisas belas, né? Daí tu vai olhando para tudo de belo que os outros estão fazendo e tu acaba esquecendo que tu pode fazer algo belo ali. Quantas vezes tu te pega querendo fazer algo extraordinário e tu perde a beleza do ordinário? Nós podemos fazer do nosso dia a dia, do nosso ordinário, algo bom, algo belo. O que tem te impedido de manter a tua casa limpa, organizada, decorada de forma graciosa? A preguiça? O descontentamento? Ou talvez o entretenimento? Você tem se tornado refém das coisas que teus olhos veem? E aí você perde o foco daquilo que realmente importa? Muitas vezes os nossos olhos estão mais fixados ou fixados apenas no mundo lá fora. Para muitas de nós, o celular é a janela que te inclui. Eu entendo, muitas têm filhos pequenos, muitas não dirigem, não tem como sair, não tem como estar toda hora com as amigas, não tem como ir no shopping. E daí o teu celular, ele é a tua janela para o mundo. E daí tu fica quanto tempo ali no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, e tu vai olhando a vida dos outros, e tu esquece que a tua vida está passando. E tu vai olhando e te entretendo, ou cobiçando, ou achando mais belo aquilo que está lá fora. E tu perde a chance de focar naquilo que está ali, pertinho de ti, ao teu redor, onde realmente tu pode fazer diferença. Se tu vê beleza lá fora, o teu coração vai estar lá fora. Mas se tu procurar ver beleza ao teu redor, naquilo que a tua mão pode tocar, o teu coração vai estar ali. E onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Naquilo que tu vê beleza, é ali que tu vai querer fazer diferença. É ali que tu vai querer estar. Então a pergunta que tu tem que fazer para ti hoje é: onde está o meu coração?
Porque o teu tesouro é onde está o teu coração. Onde tu tem fixado os teus olhos. Onde o teu coração deseja realmente estar. E o meu conselho para ti, então, é: ame. Ame o teu próximo. Quem é o próximo mais próximo? Aqueles que estão na tua casa contigo, os teus filhos, o teu marido, a tua família que mora debaixo do mesmo teto. Ame através do serviço. Isso é uma escolha. Amar é sentimento? Sim, mas é mais do que sentimento. Amar é atitude. Amar é uma escolha e nós podemos escolher servir. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor. Se o Senhor Jesus estivesse sentado hoje na mesa da tua cozinha, como tu serviria a Ele? Tu serviria a Ele do mesmo jeito que tu serve aqueles que moram contigo? Ou tu acha que tu teria que ajustar alguma coisa na tua vida, no teu dia a dia? A forma como você serve, como você arruma, a forma como você decora a sua casa, a forma como você cozinha lá no teu fogão, vai impactar profundamente o teu lar, mas principalmente os teus filhos. Vocês que têm filhos que ainda moram em casa com vocês, que têm crianças, adolescentes, um dia eles vão olhar para trás e eles lembrarão de coisas que para nós são triviais. Eu estou só colocando uma mesa para o café para comer rapidinho, mas as minhas filhas, elas vão lembrar como era a mamãe no café da manhã. Elas vão lembrar como era a mesa posta do meu café. Eu estou só limpando o banheiro, deixando cheirosinho, mas as minhas filhas, elas vão lembrar do cheirinho que tinha a casa delas. Eu estou só tirando pó e colocando uma florzinha, colocando um quadro, ajeitando um abajur. Mas o cognitivo, o emocional das minhas filhas está sendo desenvolvido, está sendo aprimorado. E não só elas se tornarão mulheres melhores na questão do lar, mas elas também se tornarão mais criativas, mais inteligentes, mais organizadas como indivíduos, como pessoas. O ambiente, está comprovado cientificamente que o ambiente que uma criança vive, ele precisa ser belo, organizado. As crianças precisam do belo, crescer vendo coisas boas, para elas terem memórias afetivas boas, para que a questão cognitiva delas seja estimulada corretamente. E isso vai fazer toda a diferença na vida adulta. E não só falando da questão cognitiva, mas da questão emocional, a questão afetiva. Eu tenho uma memória, quando eu tinha 9 para 10 anos, meu pai ficou viúvo quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 9 para 10, ele casou de novo com uma senhora cristã. E eu me lembro, e eu falo direto, isso impactou a minha vida, e eu tento fazer sempre o contrário. Eu me lembro, ela tinha sido cozinheira. Logo, ela é uma mulher que sabia cozinhar. Mas só o que eu me lembro era o mesmo cardápio sempre. Todo mundo sabe que o Brasil está vivendo uma fase econômica difícil. Então tem muito frango nas casas, né? Mas tu tenta fazer um frango escabelado, um frango frito, um frango no air fry, um frango com molho, uma galinhada, um fricassê de frango, um estrogonofe de frango, uma empada de frango, uma lasanha de frango. Dá para fazer, né? Se quiser, dá. E eu me lembro de frango com molho, molho com frango, frango com molho, folha com... E E eu me lembro que me impactou muito. E quando eu olhei, eu tinha só 10 anos. E eu nunca mais me esqueci. Salada de tomate, picadinho em quadradinho, numa tábua de carne. E aquela salada nunca saiu da tábua de carne. Ela nunca foi para um pratinho de salada, para a gente poder se servir, para a gente sentir que alguém tinha amado fazer aquela salada, para a gente sentir que alguém queria que a gente comesse aquela salada e se sentisse bem, se sentisse acolhido. Porque comida, gente, ela não nutre só o corpo. Dependendo da forma com que ela é servida, ela nutre o coração, ela nutre a alma. E eu só me lembro, em cima da pia, me lembro, gente, vividamente, uma tábua pequena de cortar carne, um tomatinho cortado ali em cima, quem quisesse se servia ali mesmo. E eu me lembro que eu era pequena e eu achei aquilo tão feio.
E hoje eu olho e eu faço questão de botar o tomatinho num pratinho para o meu marido e minhas filhas souberem que eu tenho prazer em servi-los. E isso me impactou. E eu espero que o tomate no pratinho gere boas memórias na minha filha, porque aquela memória foi muito ruim para mim. Eu sabia que aquela pessoa que tinha feito, ela não estava nem aí para como eu estava me sentindo com aquela comida. E não é isso que eu quero que as minhas filhas pensem, que o meu marido pense, que as minhas visitas pensem, as minhas amigas pensem. E eu não estou falando sobre perfeição. A gente vê às vezes propagandas, né? Não estou falando mal, tá, Jéssica? Cadê a Jéssica? Da Shopee. Aquelas tu vai botando, né, um monte de porta-mantimento de vidro e tá tudo direitinho e nada fora do lugar e é tudo metódico, parece uns tijolinhos. Aí na geladeira tá tudo organizado. No dia a dia da nossa casa, na maioria das vezes não é assim. Mas eu não estou falando sobre perfeição. Estou falando sobre intencionalidade. E eu nem quero perfeição, porque se a casa não tiver nunca nada fora do lugar, se ela nunca tiver um pratinho para lavar, se ela nunca tiver uma meinha soltinha assim no chão, é porque não tem vida. É só a casa da Shopee que é assim. A nossa casa tem vida. Não tem como ela estar sempre, né, arrumada. Óbvio, né? Não é normal ela estar sempre desarrumada. Não é? Talvez você tenha se acostumado, porque assim, ó, eu noto que tem coisa que é de criação, né? A pessoa cresceu, morou numa casa onde tudo estava sempre bagunçado. Ela não tem nem referência para saber que aquilo não é normal. Não é normal, tá? O que é o normal? O normal é bagunçou, arrumou, bagunçou, arrumou. No mínimo, das 21 até as 9 da manhã, a tua casa tem que estar meio arrumadinha, né, amiga? Mas é isso. A forma com que você vai servir vai impactar aqueles que estão ao teu redor. E espero eu que a partir de hoje você resolva impactar para o bem, né? Que as tuas filhas, quando crescerem, elas sejam imitadoras, não como eu, daquela esposa do meu pai, não essa que faleceu, tá, gente? Coitadinha, meu pai casou de novo, se separou, agora perdeu a esposa que era muito amável, cuidava bem dele. Não estou falando dela, tá? Estou falando de um espaço de tempo que meu pai foi casado com outra senhora. Então, que nós possamos deixar boas memórias, bons exemplos para os nossos filhos, para as nossas filhas serem. Não como eu, que quero fazer tudo ao contrário do que eu vivi naquela época. Então, o que tu vai fazer para que aqueles que te rodeiam tenham noção de que você ama servi-los, que eles se sintam aconchegados? Você vai parar de fazer tudo de forma automática. Eu sei que não tem como lavar todo dia, passar todo dia, limpar o vaso todo dia, varrer todo dia e em tudo ser poético. Não tem como ser poética fazendo tudo, mas tem como ter pequenas atitudes diárias, não é impossível, que mude a rotina da tua casa, que mude não só a rotina, mas você como mulher tenha a condição de mudar o clima da tua casa. Se tu acorda atravessada, a casa inteira vai estar atravessada. Se tu acorda disposta a amar, a servir, a ter paciência, a casa inteira vai estar bem. É sempre assim. Então, não faça as coisas apenas no automático. Faça do teu pequeno ordinário um pouquinho do extraordinário. E eu trouxe umas dicas para vocês, de coisas que ajudam a casa de vocês a ficar aconchegante. Porque às vezes tu morou, foi criada numa casa que ninguém se preocupou com isso. E do nada, tu tem que aprender a deixar a tua casa aconchegante. Vou te dar umas dicas. 1, cortinas. Cortinas deixam a casa aconchegante, deixam a casa com cara de lar. 2, abajur. Um abajur com uma lâmpada que não seja assim estourada, que não seja branca, num cantinho da sala, em cima de uma mesinha, vai deixar um ar de aconchego. Porque aquela luz branca, abole a luz branca da tua casa. Se tu não mora no Walmart ou num bloco de cirurgia,
Tira a luz branca da tua casa. Luz branca é para a parte da pia, da cozinha, que tu precisa enxergar a sujeira da louça. Às vezes, em algum canto que tu precisa, assim, mas luz branca e luz direta não é confortável, não é aconchegante. Às vezes gera até ansiedade, sabia? A casa toda branca, com luz branca estourada, assim, parecendo um bloco cirúrgico, gera até ansiedade. Então, pega um abajurzinho, põe em cima de uma mesinha, ou um abajur de pé, põe no canto da sala, põe perto de uma janela, põe uma cortina, um abajur, a luz amarelinha, sabe? Vai dar aquele aconchego. De tardezinha, lá pelas 7 da noite, liga o abajur. Não deixa o abajur desligadinho e a lâmpada lá de cima. Apaga a lâmpada de cima, liga os abajures. Vai ficar delicado. Tem abajur de tudo que é preço. A Jéssica está aí com os links da Shopee dela para fazer todo mundo ter condição de ter abajur. Terceiro, quadros. Quadros que tenham a sua cara, a sua característica. Eu gosto de paisagem, eu gosto de campo, eu gosto de verde, eu gosto de pinturas clássicas, eu gosto de coisas clássicas, mas você pode gostar de coisas modernas. O quadro, ele vai dar não só um ar de lar, mas ele também vai te dar a tua cara para a tua casa. Você precisa ter quadros que você goste, que combine com o seu jeito, que combine com a cara que a sua casa, você quer que a sua casa tenha. Quadros. 4, tapete. Tapete é uma maravilha. Tu coloca uma cortina, um abajur e um tapete, deu. Já dá vontade de sentar e ali ficar. Tapete no centro da sala, um tapete, se teu quarto for grande, põe um tapete no pé da cama, um tapetinho, talvez na entrada, um capacho lá, bem-vindo, ou welcome, sei lá como você quer, na entrada da casa. Tapete deixa a casa com cara de lar. Mantas e almofadas. Manta é uma tristeza para quem tem criança, mas vale a pena. Eu acho que eu arrumo a manta do meu sofá umas 3, 4 vezes por dia, mas eu insisto, elas estão ali. Estende uma manta e põe umas 2 almofadinhas. É um convite para se sentar naquele sofá. Sexto, flores. De preferência, flores naturais. Mas se você não tem como, a gente abre uma exceção. Eu tenho uma flor que nunca morre porque é de plástico, que está lá na minha cozinha. Ela imita uma flor de verdade. Porque se fosse de verdade, ela ia morrer, coitadinha, né? Porque comigo só suculenta. Flores deixam a casa com cara de lar. Coloca um vasinho. Sabe que nem precisa ser um vaso caro. Às vezes vem um bombonerzinho que tu ganhou de presente, uma garrafa de vinho, coloca uma rosinha, um mosquitinho, alguma coisa. Tu não precisa sempre gastar. Tu pode encontrar beleza em coisas que tu pode reutilizar. Não precisa ser caro. Olha no Instagram, olha no Pinterest. Coloca assim, ó, como decorar a casa com pouco dinheiro. Como decorar a casa com simplicidade, mas aconchego. Coloca no ChatGPT, ele vai te dar várias dicas. Tem como, é só intencionalidade. Tá, mas é o seguinte. Aí tu vem me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pensar em detalhes? Tu não está entendendo. Tu não sabe quantos filhos eu tenho. Tu não está entendendo. Eu ajudo meu marido, eu tenho tantos filhos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu moro numa casa assim. É muita coisa, eu não consigo pensar em detalhes. Queridas, vocês estão falando com uma mulher que, graças a Deus, se mudou, que morou numa casa de 400 metros quadrados. Tem como. Tem como. Sabe como? 1 Coríntios 14:40 nos dá a receita. Faça-se tudo com decência e ordem. O problema é que tu levanta da cama, pega o celular para ver o que aconteceu, né? Que tu tem que estar bem informada, e tu já sai de chinelinho assim, ó, a moda louca. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai fazendo tudo todos os dias, se cansa porque não organizou nada. E a casa está sempre do mesmo jeito, tu está sempre cansada e parece que a coisa nunca progride. Sabe por quê? Porque não tem ordem. E vocês não estão falando, infelizmente, com a pessoa assim, ó, nossa, que exemplo de ordem. Não, mas é o mínimo a gente tem que ter. Primeiro, comece afiando o teu machado. Sabe aquela historinha
Quem derrubasse a árvore primeiro ganhava. Aí, um jovenzinho, pegou o machado e... Dele. E um senhorzinho foi lá, pegou uma lâmina, afiou um lado, afiou o outro, bem com calma. O machado dele estava com um fio bem afiado, ele foi lá, deu 3 machadadas e derrubou a árvore. Porque ele gastou tempo afiando o machado. Não foi afoito, saiu fazendo sem planejar. A Bíblia mesmo diz, quem é que vai para uma guerra sem planejar? Quem é que constrói uma casa sem planejamento? Por que tu acha que tu conseguiria ter êxito no teu dia a dia sem um mínimo de planejamento? E quanto mais filhos e quanto mais funções tu tiver, mais tu vai ter que te planejar. Mais vai ser exigido que tu afie o teu machado. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é anotar agora no teu celular o que tu precisa. Vou esperar. Falta um bolso nesse vestido. Primeira coisa, tenha um bloco de notas. Pode ser físico ou digital. Pode ser no celular ou pode ser uma agenda. Mas você vai precisar anotar. O problema é que a Thalitinha e as amiguinhas confiam na sua cabecinha. Eu vou lembrar. Não vai. Não só não vai lembrar, como vai ficar com a cabeça cansada. Tu vai acumulando, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comprar tal coisa. Ao longo do dia, tu vai acumulando informações e tu acha que tu vai guardar tudo no teu cérebro. Não, tu só vai cansar mesmo. O que tu tem que fazer é anotar. A necessidade surgiu, anota. Anota onde quiser. E aí, o que tu vai fazer? O que tu vai anotar? Algumas coisas. Depois de ter esse teu bloco de notas, tu vai ter uma lista de compras. E é exatamente isso que tu vai escrever. Lista de compras. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai te sentar e tu vai anotar a lista de compras de uma vez só? Pode ser. Se tu tem tempo para isso, parabéns. Eu não tenho. Então, o que eu faço para não esquecer? Eu tenho um bloco de notas no telefone e bem em cima tem escrito lista de compras. E aí eu fui na minha despensa e eu procurei sabão, não tinha sabão. E como o telefone está sempre por ali, eu já anoto na lista de compras, sabão. E daí eu fui fazer alguma coisa na geladeira e eu notei que não tinha margarina. E eu já anoto margarina. E eu vou acumulando ao longo do dia. E eu tenho uma lista de compras enorme. E aí quando meu marido diz assim, vamos no mercado, quer aproveitar para ir no mercado? Eu pego a minha lista de compras. Ou então, se eu faço pelo aplicativo, eu me sento e eu vou olhando a minha lista e botando no aplicativo. Porque senão, eu vou esquecer de muitas coisas. E a minha cabeça vai ficar cansada. Daí tu não esquece de nada? Sabe que às vezes eu esqueço de alguma coisa? Mas é mínimo, é bem pouco. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas na minha casa, ninguém vai no mercadinho, no boteco da esquina, 3 vezes por dia. Quando a gente era pequena, era assim. Ai, gente, que loucura. Vai lá comprar pão, fulano vai lá comprar leite, fulano vai lá comprar... Não. Na minha casa, nós fazemos compras uma vez por semana, porque meu marido recebe semanalmente, e é isso aí. Tudo bem, dá tudo certo. Por quê? Porque a gente tem uma lista de compras. 3. O que tu vai ter nesse bloquinho de notas? Além da tua lista de compras, tarefas do dia. Aí tu vai te organizar como tu fica melhor. Existem as mais organizadas que vão pegar uma vez por semana e vão anotar a semana toda. Suzana não está aqui, né? Suzana é admirável nisso. Ela não só anota, como ela posta no Instagram o que ela vai fazer todos os dias da semana. Eu não tenho essa capacidade. Então, o que eu faço? Depois que minhas filhas dormiram, eu pego o meu celularzinho, o meu bloco de notas e eu anoto. Por exemplo, domingo. Levantar e fazer tal coisa, não sei o quê, café, almoço, lembrar de fazer não sei o quê. Terça-feira, tá? Terça é o dia mais agitado da minha vida lá em casa. Segunda é o meu Shabá, eu não faço muita coisa, então... Aí, terça-feira, lembrar de dobrar roupa, lembrar de fazer compras, lembrar de não sei o quê. Eu vou fazer só na terça. Quarta-feira, eu vou tirar o lixo. Quarta-feira, eu vou arrumar o quarto das gurias. Quarta-feira, eu vou lembrar o Jackson de fazer tal coisa. Eu anoto tudo no dia anterior. Eu organizo o meu dia que vai vir. É a única forma que eu tenho de diminuir o caos. Vocês sabem, né? Já falei para vocês, uma casa de 400 metros quadrados, 50 pessoas por semana, 2 filhas pequenas, que há pouco tempo que elas aprenderam a ir no banheiro sozinha. Então,
tu tem que, no mínimo, te organizar, porque senão tu só vai sobreviver. Quarta coisa que eu anoto. Lembrar de. Eu tenho um pedacinho do bloco de notas, uma página, qualquer coisa, coisas que eu só tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar de marcar dentista, eu tenho que lembrar de pagar a escola, eu tenho que lembrar de fazer as compras do... Só lembranças. Por quê? Porque ao longo do dia, por que a gente cansa? Porque a gente vai lembrando de coisas que tem que fazer. E a gente só vai lembrando e vai acumulando aqui no cérebro. E isso vai gerando cansaço e ansiedade. Tira da tua cabeça. Passa para um papel, passa para um bloco de notas. Quando tu tiver tempo, tu vai olhar ali, eu tenho que fazer isso. O melhor dia de fazer isso é tal dia. Eu tenho que fazer isso. O melhor dia é tal dia. Tira um tempinho depois que as crianças dormirem para tu olhar toda a tua lista de coisas que tu tem que lembrar. Quinto, e esse é o mais importante. Tenha um dia de sync com o teu cônjuge. Sincronizar as agendas. Sabe por quê? Porque é terrível uma mulher chata, de galocha, que o cara chega em casa e ela já começa. Tem que lembrar de não sei o que para as crianças, tem que ir lá comprar um tênis para o fulano, tem não sei o que é fralda, não sei o que é na escola. Blá, blá, blá. Aí tá, vamos comer. Não sei o que, bibi. E olha que eu luto contra, porque isso acho que está no cromossomo X. Daí tá quase dormindo o fulaninho. Amor, amanhã vamos fazer tal coisa. Não. Você não vai mais fazer isso. A partir de hoje, seu marido vai agradecer. Você vai dar paz para ele. Paz, descanso. O que tu vai fazer? Escreve assim, ó, S-I-N-C, sync. E tu vai anotar todas as coisas que tu tem que combinar com ele, coisas que tu tem que fazer com ele. Por exemplo, lembrei que amanhã tem que pagar a escola. Pagar a escola amanhã. Lembrei que tem que fazer a compra. Não. Lembrei que fulano tem que ligar para combinar, não sei o quê. Ligar. Tu vai anotar tudo nesse sync. Qual é o melhor dia e horário da semana que tu consegue te sentar com teu marido? Às vezes eu faço isso andando de carro. Amor, vamos aproveitar e vamos fazer o nosso sync aqui. Estou andando de carro, ele não tem como escapar, né? Que dia tu vai fazer tal coisa? Não sei o quê, nós temos que fazer arranjo. Aí tu vai falar só de coisas burocráticas, coisas que vocês precisam resolver juntos. Vai resolver rapidinho, isso aí dá 15 minutos, no máximo meia hora, a tua semana está toda organizada e tu não fica aqui reclamando, pedindo, conversando, tentando pegar a atenção dele, que às vezes é difícil também. Então, faz o teu sync. Nesse sync, tu pode combinar um date com o teu marido. Que dia que a gente pode sair, fulaninho? Que dia que a gente pode ver um filme? Sabe por quê? Isso não estava no sermão, mas assim, a vida, ela é agitada demais. Você tem filho, tem casa, tem serviço, tem igreja, tem compromisso. Se você nunca programar um tempo com seu esposo, você nunca vai ter. Adeus tempo de qualidade. Adeus cumplicidade. Adeus momento a sós. Chega uma fase que a gente não pode mais viver no espontâneo. Espontâneo é um negócio para gente que tem 15, 16 anos. Chegou nos 30, não tem mais. Não tem como. Então, faz isso no teu sync. Faça um sync com o teu cônjuge. Resolvido? Organizamos, afiamos o machado. Isso aí, gente, se qualquer uma de vocês fizer o mínimo dessa lista que eu dei para vocês, vai resolver muita coisa dentro de casa. 4, vença o caos de cada dia. Vamos resolver agora o caos. A gente já afiou o machado, aí a gente vai manter a nossa casa organizada. Por quê? É cansativo todos os dias fazer a mesma coisa. E é impossível fazer a mesma coisa e tu realmente não se frustrar. Gente, a maioria de nós tem muita coisa para fazer. Não há possibilidade de fazer faxina na tua casa todos os dias. É utópico, não tem como. Então, o que tu vai fazer? Tu vai organizar esse caos para poder a tua casa estar sempre aconchegante. A maioria de vocês já foi na minha casa, né? E a maioria foi sem avisar, inclusive. Vocês não veem a minha casa bagunçada. Vocês não veem a minha casa com tudo fora do lugar, sempre. Vai ter um dia que outro que chegou lá, tem umas coisas no sofá, uns brinquedos da Maria tirado, alguma coisa, estou arrumando as compras. Hoje saí correndo, não deu tempo de arrumar toda a coisa. Uma vez que outra. Mas a maioria das vezes vai chegar na minha casa, tem um abajurzinho ligado, uma almofadinha para tu sentar no sofá, tá um climinha assim, gostoso de estar. Não é aquela... né? Sempre. Não tem como. Não é normal. Talvez algumas de vocês achem que é. Mas não é normal a tua casa sempre ter tudo fora do lugar.
Não é normal a tua casa sempre estar cheia de louça para lavar. Não é normal a tua casa estar sempre cheia. Não é normal nunca teu banheiro estar cheiroso. Não é. Talvez vocês tenham sido criadas assim, mas não é. O nosso Deus é um Deus de decência, um Deus de ordem, um Deus de limpeza. O povo de Israel lá no deserto, vivendo no deserto, morando no deserto. Lá em Levítico, Deus não deu um lugar até para eles defecar. Isso prova o quê, minha gente? Que Deus é um Deus de limpeza. A casa das servas de Deus, os servos de Deus, tem que estar limpo, tem que estar organizada, tem que ser cheirosa. Eu não quero aqui colocar um jugo sobre você. Não, eu quero te ajudar a aliviar o fardo. Então, aqui, ó, formas de manter uma casa organizada. A minha casa, de vez em quando, vai estar bagunçada? Vai. Mas quando eu disser, ó, vou arrumar essa casa, tchum, tchum, papum, tem como. Por quê? Porque tu tem ferramentas para isso. Primeiro, anota aí que isso vai facilitar a tua vida. Pendure as camisas e as camisetas do teu marido num cabide. Não coloca mais as camisetas do marido na prateleira. E não coloca mais as camisetas do marido na gaveta. Por quê? Porque o desgramado, abençoado do querido, ele quer uma camiseta preta. Mas ele tem 30 camisetas pretas. O que ele vai fazer? Ele vai fechar lá de baixo. E não era aquela. Aí ele vai largar em cima da cama, porque ele está atrasado. Aí ele vai pegar outra. E não era aquela. Ele vai largar em cima da cama também. E depois eu arrumo. Depois arruma nada. Vai chegar cansado, pregou em 2 cultos. Nem eu quero que ele arrume, porque ele não merece fazer isso. Trabalha tanto, coitadinho. O que eu vou fazer? Vou botar tudo em cabide. Aí ele quer saber qual é a estampa de uma das 30 camisetas pretas que o abençoado quer. Ele vai fazer assim, ó. Vai pegar, deixou o cabide no lugar, botou a camiseta. Se ele não botar no lugar, digamos que ele experimente 3, 4 camisetas. Até para mim vai ficar mais fácil. Só pegar um cabide, põe no roupeiro. Eu não vou ter que dobrar bem dobradinho, botar na pilha, arrumar a pilha que ele entortou. Coloca tudo no cabide. Se você for bagunceira como eu sou bagunceira. Coloco as minhas também no cabide, porque eu não sou de ferro. Duvido que vocês não façam isso. Estou atrasada para me arrumar, eu pego a roupa, faço assim, ó. A primeira gaveta eu abro, não achei a roupa, vou puxando tudo. Puxa vida, eu vou me atrasar se eu me arrumar. Eu empurro tudo. Quem nunca? Coloca em cabide, vai ficar mais fácil. Segundo, tem um cesto de roupas sujas bem grande do lado do box do banheiro. Se pelou, largou no cesto. Já avisa o marido, se pela, larga no cesto. As gurias, a Maria tem 4 anos. A Maria já vai se pelando. Larga no cestinho. Fica mais fácil, gente. E não tira o bendito cesto dali. Quando tu for botar as roupas para lavar, tu larga na máquina e põe o cesto de novo lá. Porque senão já vira bagunça. 3. Karina, compre organizadores. A Karina morre de rir de mim, porque tudo para mim é organizadores. Eu sempre acho que eu preciso de mais um organizador, porque de fato eu preciso, Karina. Cabides são organizadores, cestos são organizadores, caixas de brinquedo, põe tudo em organizador. As minhas gavetas, eu tinha que ter tirado uma foto, mas não deu, esqueci. Tu abre o gavetão da minha cozinha, dá uma paz, dá um sentimento de completude. Organizador. Tenho cestos grandões, bem baratinho, paguei R$5. Um cesto grandão assim de plástico, encaixei eles na gaveta. Aí ficou 4 cestos. Aí tu taca tudo ali dentro. Tu não precisa organizar dentro do cesto, mas a gaveta está organizada. Aí tu taca talheres em um, tu taca utensílios em outro, tu taca plásticos em outro, tu taca copinhos e tampinhas de copinhos, tudo em outro. Tu abre assim, ó, faz, os anjos cantam, fazem. Tenha organizadores. Tenha organizadores no teu banheiro, na tua despensa. Tu abre o meu armário da despensa, tem sabonete, tem sabão, tem não sei o quê. Tudo em organizador. Na minha casa, vou mandar uma foto se vocês quiserem. Meu marido toma bastante suplementos, né? Eu também, vitamina, remédio e tal. Se tivesse todos os suplementos e as vitaminas fora de um cesto, eu vou tirar ainda um dia e vou tirar uma foto para vocês verem como ficaria. Não, eles estão todos atirados.
cada um num cestinho de Vime. Aí tu chega lá em casa, tu acha, ai, que bonito esses cestos de Vime. Tá tudo jogado ali dentro, mas está organizado. Brinquedo de criança. Ensina as crianças a colocar tudo dentro da caixa. Hoje, antes de sair, peguei firme com as gurias. Vai guardar dentro da caixa. Ai, mamãe, mas não sei que caixa que eu guardo. Não me importa em qual caixa, desde que esteja dentro da caixa. Pega uma caixa bonita, larga no cantinho do quarto das crianças. Está organizado. Tem que ter organizador, gente. Facilita a vida. 4. E esse é muito importante. Se desfaça de coisas que você ficou mais de um ano sem usar. Não seja acumuladora. Gente, com mudança tu nota quanta coisa tu tem que tu não usa. Faz uma faxina. Abre o roupeiro. Ai, a calça está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não emagreceu? Doa. Vende. Faz, sei lá, dá para o brechó. Ah, tem um conjunto de caneca. Gente, recebe 2 pessoas por vez em casa, mas ela tem 60 canecas. Para quê? Para quê? Temperos. Gente, não tem nada mais irritante para mim de chegar numa cozinha e ter um monte de temperinho assim, ó, uns vidrinhos diferentes, sabe? Tudo em cima da pia. Que poluição visual é essa? Não. Compra um porta-tempero, coloca tudo dentro do temperinho e coloca num cantinho. Deu a paz. Tá? 5. Tem um local, um chaveiro. Parece assim uma coisa assim. Pô, Thalita, isso é óbvio. Infelizmente, o óbvio tem que ser dito. Eu só não vou fazer vocês levantarem a mão, porque eu não quero constranger. Mas tem casa que não tem chaveiro. Gente do céu, compra um chaveiro, pendura do lado da porta. Onde é que está a chave? Lá em casa não tem isso. Ai, onde é que está a chave? Tá, procura a chave, fulano pegou a chave, a Maria pegou a chave, está embaixo da almofada a chave. Não, é óbvio que a chave está no chaveiro. Entrou em casa, pendura a porta no chaveiro, vai embora, vou sair, pega a chave e abre a porta. É óbvio. Gente, tem gente com 10, 15, 20 anos de casado. Não tem um chaveiro, só tem uma chave para a família toda. Vamos ter que esperar o fulaninho chegar. Por quê? Porque só tem uma chave e está com ele. Pelo amor. É gostar de arranjar luta, né? É tão caro assim fazer uma chave, uma cópia. Organiza a chave, faz uma chave para a esposa, uma chave para o esposo, uma chave para o fulaninho que trabalha. Todo mundo chega em casa e larga a chave no chaveiro. É o mínimo. Como é que vocês querem ganhar almas para Jesus, fazer diferença no mundo? Vocês não fazem diferença nem na casa de vocês, nem no dia a dia, não sabem nem cadê a chave do carro. Gente, vamos começar arrumando a cama e sabendo onde está a chave do carro. 6. Defina um local fixo para os objetos da tua casa. Ninguém sabe onde é que está. Ô fulano, onde é que está o saleiro? O saleiro está no lugar do saleiro. Tem que ter lugar. Ô fulano, onde é que está a farinha? Um dia a farinha está lá em cima, no outro dia a farinha está lá embaixo, no outro dia a farinha está do lado do fogão, no outro dia a farinha está do lado dentro da geladeira. As coisas têm que ter lugar fixo. Tirou do lugar, põe no lugar. Se leva menos de 2 minutos para fazer, é porque tu pode fazer na hora. Não é, ai, peguei essa farinha aqui, mas depois eu vou guardar. Te custa pegar a farinha e botar no mesmo lugar da farinha? Determine um lugar fixo para os objetos da tua casa. E todos os membros da tua casa têm que saber onde é este local. E todos devem tirar e colocar no lugar. Claro, se o teu marido, um homem honrado, bonito, querido, trabalhador, cheiroso, que nem o meu, cansado, ele tirou e não botou do lugar, tu, como uma mulher piedosa, vai respirar fundo e vai botar no lugar. Tá bom? 7. Evite consumismo. Para de comprar coisa só porque está em promoção. Tu não precisa de tanta coisa. Aí quando vê, a pessoa tem horrores de miudeza, horrores de souvenir. Que tanto souvenir só para ter que tirar o pó depois. Compra o que precisa. Respira, não deixa Black Friday te iludir e pensa, realmente eu preciso disso? Se eu comprar, onde eu vou guardar isso? E daí tu compra. Não é porque está em promoção que tu precisa ter. A gente tem a casa bagunçada às vezes porque somos acumuladores. 8. Sempre que puder, faz uma comidinha a mais. Sobrou, congela.
eu geralmente tenho arroz congelado, feijão congelado e, se duvidar, uma proteína congelada. Frango com molho dá para congelar, panqueca dá para congelar, sopa dá para congelar. Não congela batata, fica horrível. Lasanha dá para congelar, almôndega dá para congelar. Sabe o que dá para tu fazer? Dá para tu fazer um molhinho de carne moída com molho vermelho, várias porçõezinhas e congelar. Tu acha que as 50 pessoas que eu recebia por semana, todas avisavam que iam chegar? Tu acha que ninguém chegava na hora do almoço? Eu sempre tenho lá em casa pão de sanduíche, ovo e um guisadinho com molho para cozinhar uma massa rapidinho, descongela o guisado, deu, está servido. Vem almoçar, fulano. Pão de sanduíche dá para congelar, tem a comida congelada. Te apertou, chegou tarde do serviço, chegou tarde do culto, tem que sair correndo? Descongela a comida, não fica bem louca. 9, tem um cesto, de preferência retangular, que fica na lavanderia. Recolheu as roupas, já vai dobrando. Não fiz isso essa semana. Estou arrependida amargamente. Tenho um cesto enorme para dobrar. Fui tola, fui menina. Por quê? Porque eu só larguei assim, ó. Aí, além de ter um monte de roupa para dobrar, ainda tem um monte de roupa amassada. Se o teu cesto for retangular e tu tirar do varal, dobrou, botou no cesto, dobrou, botou no cesto, dobrou, botou no cesto. Assim que tu tiver tempo, tu leva aquele bendito cesto para qualquer cômodo e guarda. Simples. A Suna me ensinou, ela é mais metódica que eu, né? Ela tem um cesto para cada um da família. Lá em casa eu tenho só um. Fica a teu critério. Mas se tu tiver esse cesto, recolher e já dobrar, vai evitar de tu ter que passar depois, vai ficar mais fácil para guardar. 10. Organiza primeiro, limpa depois. Por quê? Isso foi meu marido que me ensinou. Uma casa desorganizada, pode parecer que não, agora algumas vão torcer o nariz. É pior do que uma casa suja. Porque se a casa está arrumada, mas ela tem que ser limpa, tu consegue até estar no ambiente. Agora, pega uma casa limpa com tudo fora do lugar, é caótico. Libera cortisol, faz mal, gera ansiedade, não tem como. Então, o que tu faz primeiro? Tu organiza a casa e depois define o que tu vai limpar. Levanta da cama, tirou os pezinhos do chão, já puxa a colcha. Tira os lixos, organiza a mesa, limpa bancadas. Visualmente, aquilo vai te encorajar, vai te fazer relaxar e vai te dar ânimo para limpar. 11. Defina o que vai ser limpo em cada dia. Não tem como tu limpar toda a casa todos os dias. Então, tu vai fazer o básico todos os dias. Tu vai tirar o lixo, tu vai lavar a louça, tu vai fazer comida, dar uma limpadinha no fogão, organizar as bancadas e tu vai definir. Hoje eu vou limpar a cozinha, vou limpar todos os armários, vou limpar toda a geladeira, vou fazer aquela faxina. E as outras partes da casa dá para conviver. Por quê? Porque está organizado. Amanhã eu vou dar uma geral no meu banheiro. E assim tu vai, um dia por semana. Isso vai evitar que a tua casa acumule muita sujeira. Isso vai evitar que tu te mate de cansaço sempre fazendo as mesmas coisas. E todo mundo que chegar na tua casa vai se sentir bem. Porque visualmente a tua casa está organizada. Porque a ponto da casa ficar muito suja, ela tem que ficar muito tempo sem limpar. Isso não vai acontecer, porque tu vai fazer um pouquinho a cada dia. 12. Antes de deitar para dormir, dá uma geralzinha. Não vai fazer faxina de dormir, mas tu pode tirar uns 20, dependendo do tamanho da casa, 15 minutos, 20 minutos, vai passando pelas peças, vai tirando aquilo que é o mais grosso, vai colocando no lugar. Eu morei nessa casa que era muito grande, sabe o que eu fazia por último? Peguei um cesto grande, lá vem eu com outro cesto. Peguei um cesto grande, tudo que estava fora do lugar eu ia colocando naquele cesto. Aí aquela peça, ela acabava ficando organizada. Aí depois, se eu estivesse muito cansada, no outro dia eu ia me levantar e guardar as coisas do cesto. Dá uma geral na casa, que tu vai acordar, o teu ânimo já vai estar melhor. E agora eu vou te dar umas dicas de eletrodomésticos que ajudam muito, mas muito mesmo. Alguns não são tão baratos, outros são mais fáceis de adquirir, alguns têm de todos os tipos.
E assim, ó, eu não me importo de ganhar coisas de casa. Por quê? Quem vai usar sou eu, né? Eu uso as datas. Dia das Mães, Natal, aniversário, Dia dos Namorados. Vai juntando um dinheirinho, já vai dando uma choramingada, umas indiretas desde agora. Primeira coisa, uma máquina de lavar roupa. A maioria creio que tem, é uma benção. Segundo, air fry. Um air fry, gente, tu faz tudo. Tu faz bolo, tu faz lasanha, tu faz carne, tu faz frango, tu faz peixe. E o negócio não queima, porque tu só vai programar. Então, o que tu faz? Eu tinha a Maria pequenininha. A Isabel ainda era pequenininha quando nasceu. A Bel tinha 2 anos e meio. A cabeça assim, ó, 1000 pelo Brasil. Eu ligo a carne no air fry, eu vou fazer as outras coisas enquanto ela está fazendo para mim. Enquanto eu ligava o air fry, já ligava o quê? Uma panela elétrica de arroz. Pode parecer assim, nada a ver, né? Para que gastar dinheiro? Tu paga 100 pila numa panela elétrica de arroz. Tu coloca o negócio, tu tem que ir no mercado, tu coloca o negócio para fazer, quando tu voltar, ele está na função manter aquecido. Sem queimar o arroz, sem empapar o arroz, sem tu esquecer, sem tu ter que ficar cuidando. Então, uma máquina de lavar roupa, um air fry. O meu melhor amigo é um robô aspirador. Um aspirador é bom, mas o robô dá vontade de abraçar. E tem de todos os valores. Tem de 200, tem de 300, tem de 3.000. Tem robô que passa pano, seja qual for. Mesmo que seja só para tirar o pó. Sabe o que eu faço lá em casa? A casa é muito grande. Eu tenho trapézio, tenho uma contratura no trapézio. Todos os dias eu ligo o robô. Mais de uma vez por dia. A casa está sempre limpa. E daí, quando eu percebo que tem uma parte que o robô não deu conta, naquele dia eu vou limpar aquela parte. O resto, a casa está sempre limpa. Não tem pelo, não tem cabelo. O robô aspirador é assim, ó, uma das melhores coisas que vocês podem ter. Máquina, panela elétrica de arroz, máquina de lavar louça. Se um dia tu tiver como, compre. Eu morei numa casa alugada que tinha uma máquina de lavar louça. E eu era tola, eu não usava. Não usava porque eu não tinha filho. Daí a Bebel chegou. E eu comecei a usar. Gente, não importa quanto tempo, porque eu pensava, mas essa máquina demora muito. A máquina lava com menos sabão, a máquina gasta menos água do que tu gastaria. E não importa quanto tempo ela vai levar. Porque enquanto ela está fazendo aquilo, tu está fazendo outra coisa. Então, uma máquina de lavar louça é um dos melhores investimentos. Principalmente se tem muita visita. Sexto, um spray de passar roupa. Vocês já conhecem? Alguém conhece? Gente, um spray de passar roupa. Estava no bucho da vaca esse vestido. E eu não tinha tempo de passar. O que eu fiz? Pendurei num cabide. Pronto, passou. Camiseta do Jackson, essas que eu esqueci no cesto. Vou passar? Não. Vou botar no cabide, ó. Procura na Amazon. Spray para passar roupa. O negócio funciona. Passa mesmo. Ferro nem me viu. A não ser que seja uma camisa mais firme, o tecido, daí talvez precise de um ferrinho. Mas tu passa o spray antes, ele já dá uma desamassada e o ferro só complementa. Não se fazem mais mulheres como antigamente. Sétimo e último é um pouco mais caro, mas ajuda muito. Uma secadora de roupa. No inverno, abre a máquina e taca na secadora. Ai, gente, é o paraíso. O negócio sai seco, sai desamarrotado. É uma bênção. Tu não precisa ficar estendendo calcinha, cueca e meinhas. É um horror aquilo, né? Quando tiver como, compra. Não importa o tamanho, vai te abençoar. E, por último, não adianta nós comprarmos todos esses, digamos que um marido abençoado, eu vou te dar tudo isso. Tu vai ter todos esses elétricos, tu vai ter tudo que eu não tive. Mas daí a fulaninha não faz a manutenção. Ela não raspa os pratos para botar dentro da lavadora. Ela deixa as crianças subirem em cima do robô aspirador. Ela deixa o spray de roupa atirado, que daí as crianças abrem e põem tudo fora. A panela elétrica de arroz dela vive suja, engordurada. Panela elétrica de feijão também é muito bom, dá para fazer pudim em 15 minutos. Mas daí ela não limpa a tampa, vai entupindo de sujeira. Gente, existe algo na Bíblia que se chama mordomia cristã. Tudo que nós temos
incluindo a nossa casa, nós temos que cuidar bem. Não adianta vocês trabalharem, tu compra um robô aspirador e tu deixa o robô aspirador cair, se estragar, fica sempre sujo por mau uso. Aí tu nunca vai ter como ter um robô aspirador e uma panela elétrica, porque o dinheiro que tu ia comprar a panela elétrica, tu tem que arrumar o robô aspirador. Cuida bem daquilo que tu tem. Faz a manutenção. Eu ia pedir uma foto do fogão da Simone. Simone, tinha que mandar essa foto. Eu fui lá e eu fiquei admirada. O fogão da Simone tem 35 anos, Simone. É para humilhar. O fogão da Simone tem 41 anos. O fogão, gente, brilha. O fogão parece que saiu da loja ontem. Está mais limpo que o meu. O que é que a Simone tem que eu não tenho? Ela tem 2 mãos, ela criou 3 filhos, o marido dela sempre trabalhou fora. Eu tenho as mesmas condições que ela. O tempo que ela podia estar gastando com fogão, que tem gente que compra um a cada 10 anos, ela comprou outras coisas. Talvez ela... Quantos anos tem o teu fogão, Zanda? Olha aí, ó. 12 anos. Aí a pessoa não cuida, ela tem que estar sempre repondo. Eu tenho louças lá em casa. Louça, Simone, vidro. Eu tenho um bombonier que tem 20 anos. Um bombonier que eu amo, que eu coloco doces dentro. O tempo que eu vou estar gastando comprando outro bombonier, eu compro outras coisas decorativas para minha casa. Se a pessoa que vai lá em casa, a minha casa parece a vila do Papai Noel no Natal. Tem uma árvore grande, tem almofadas de Natal, eu tenho uma manta de Natal. Todo ano eu compro uma coisinha. Mas sabe por que eu compro todo ano uma coisinha? Porque as outras coisas que eu fui adquirindo ao longo dos 20 anos de casada, eu guardo bem. Eu coloco numa caixa organizadora, eu enrolo num papel filme. A minha guirlanda deve ter uns 10 anos. Todo ano eu compro um enfeitinho diferente, eu refaço ela. Tenho todo ano uma guirlanda nova. Dos enfeitinhos que eu tinha, eu vou colando, fazendo. Mordomia cristã. Isso é fundamental. Tito 2,5 diz: a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se o fato de você não ser uma boa dona de casa difama a palavra de Deus, traz desonra a Deus, você ser uma boa dona de casa traz glória a Deus, traz fama a Jesus. E esse tem que ser o nosso alvo. O mundo diz que o serviço dentro do lar, ele não é válido, ele não é reconhecido, que você não é uma mulher empoderada se você não trabalha fora de casa. A palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos ser boas donas de casa e isso vai redundar em glória, louvor ao nosso Deus. Amém? Para terminar, eu queria indicar alguns livros. O primeiro livro é da minha autora preferida, da Gloria Furman, Vislumbres da Graça. Ele é maravilhoso. Se você já leu, eu já li mais de uma vez, teu coração começou a ficar pesado, descontente, lê de novo. Ele vai te ajudar a encontrar graça nas coisas mais simples do dia a dia. Segundo livro, A Lei da Bondade, acho que é da Nancy Wilson. É muito bom e ele é contracultural. Qual é a mulher que tu vê hoje em dia? Nós temos que ser bondosas. Ninguém está por aí erguendo essa bandeira, né? Nós temos que ser tudo, menos bondosas. Ele é muito bom também. O terceiro, eu tinha esse livro, eu vendi. Quando eu me mudei, porque eu precisava de espaço. Socorro, não tenho tempo. Esse livro é sensacional. Ele vai te ajudar a organizar o teu dia a dia, a tua casa, de uma forma exaustiva, que é o que eu não fiz aqui, não tenho tempo para isso. O quarto é a Experiência do Lar, da Dave Tyrus. É maravilhoso. E aí já é um negócio, já é um up, né? Ele já ensina mesa posta, ensina etiqueta, tudo para a glória de Deus. Fala sobre a comunhão, é maravilhoso.
E agora, nós vamos nos reunir para fazer algumas perguntas para vocês meditarem. E a primeira pergunta é: se uma visita importante, pensa aí na pessoa mais importante, se Jesus se personificasse, viesse na tua casa sem avisar, que impressão ele teria quando ele entrasse na tua casa? Segundo, por quê? Eu quero que você defina por quê. Cavoca dentro do teu coração. Por que eu passo os dias com o meu coração pesado e descontente enquanto eu sirvo a minha casa? Para se autoanalisar. Na maioria dos dias, eu quero fazer as coisas correndo, eu quero terminar logo, eu estou cansada, é mais uma vez que eu estou fazendo aquilo. Eu não encontro prazer, eu só quero terminar, eu só quero fazer com êxito. Eu quero que esteja limpa, mas eu estou na correria, o cortisol está nível hard. Por que eu trabalho assim? Por que não tem leveza? Por que não tem deleite? Por que não tem satisfação quando eu faço isso? Terceiro, se tudo que eu reclamo lá de casa fosse tirado de mim, reclamou hoje, amanhã tu não tem, com o que tu ficaria? O que te restaria? O que tu perderia? Reclamou dos filhos, amanhã não tem. Reclamou do marido, amanhã não tem. Reclamou das panelas que tem que arear, amanhã não tem. Reclamou da geladeira que tem que limpar, amanhã acorda sem. O que tu perderia? Tudo, anota aí na tua cabecinha, tudo que tu reclamou essa semana, amanhã tu acorda sem. O que tu perderia? Eu gostaria que as esposas dos líderes juntassem. Nós temos só 7.